Estou utilizando como referência aqui capítulo 4 do livro do Barbeta e o capítulo 2 desse livro aqui, o autor chama Montgomery. Algumas considerações iniciais. A gente convive tanto com a probabilidade no nosso dia a dia que a gente intuitivamente tem uma boa noção do que seja probabilidade, né? Se aparecer no jornal que a probabilidade de um determinado evento acontecer, a gente tem uma boa ideia e interpreta isso, né? Se a gente tem lá que a probabilidade de trovoadas amanhã é de 90%, né, a gente tem uma boa ideia do que isso significa. Significa, olha, muito provavelmente a chance de ter trovoadas amanhã é muito grande, né? Então a gente conhece a probabilidade, né? Se eu estiver numa fábrica e estou ali verificando, fazendo o controle de qualidade de alguma coisa, por exemplo, sei lá, o controle de qualidade de latas de cerveja, né? Qual é a probabilidade de uma lata estar com problema, né? Olha, né, medido aqui na fábrica, a gente fez um controle de qualidade, um estudo estatístico, né? A probabilidade é de 0,01%, né? A gente tem uma boa ideia do que significa. Olha, a probabilidade é muito... A chance de eu pegar uma lata de cerveja que está com algum problema é muito pequena. Então, a gente intuitivamente tem uma boa ideia, tem uma boa noção do que é probabilidade, que está relacionada à chance de um determinado evento acontecer ou deixar de acontecer, né? É isso que a probabilidade está nos dizendo, né? Qual a chance de algo acontecer ou deixar de acontecer. Geralmente a gente, obviamente, toma as decisões. A probabilidade serve para isso, para que a gente possa tomar decisões, né? Essa é a palavra-chave dentro de probabilidades. Para que a gente estuda probabilidade? Porque a gente quer tomar decisões. E geralmente a gente toma decisões em cima daqueles fatos que têm maior probabilidade de ocorrer, né? A probabilidade de trovoadas amanhã é de 95%. Então, né, eu vou tomar decisões, né? De levar um guarda-chuva, né, de sair com a minha capa de chuva, etc, etc. Então a gente está sempre tomando decisões em função dos fatos que tem maior probabilidade de ocorrer. Probabilidade de ocorrer um vendaval, de acontecer uma tempestade, de acontecer um terremoto, enfim. A gente quer saber a gente quer medir essas coisas porque a gente quer tomar decisões mais assertivas sobre os eventos que acontecem, né? Então, o mundo é incerto, né? A gente nunca sabe. Se eu jogar uma moeda para cima, eu não sei se vai dar cara ou coroa, né? Ninguém sabe. Vou jogar uma moeda e essa moeda realmente for uma moeda honesta, ninguém sabe. Mas a gente pode tomar decisões se a gente é capaz de transformar essa incerteza numa probabilidade. A gente sabe que jogar uma moeda honesta para cima tem uma probabilidade de 50% de dar cara e 50% de dar coroa. Não, então, esse número me ajuda na tomada de decisões. Apesar de que, ao jogar uma moeda, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A probabilidade me ajuda a tomar decisões na medida em que eu consigo mensurar essa incerteza, né? Então, essa é a principal ideia por trás da probabilidade. Eu vou quantificar a incerteza associada a um determinado fato, a um determinado evento, para que eu possa tomar uma decisão. Jogar uma moeda é incerto, mas eu posso quantificar essa incerteza em termos probabilísticos. É 50% da cara, 50% da coroa. O pessoal da área de gestão, o pessoal da área de administração, o pessoal da área de finanças, chama isso de transformar incerteza em risco. Então, essa quantificação da incerteza
É o que o pessoal costuma chamar de risco dentro de finanças, né? Eu estou transformando algo que é incerto, eu vou aplicar meu dinheiro, né, nesse mercado, eu vou aplicar meu dinheiro nesse negócio, eu vou aplicar meu dinheiro nessa ação. O que vai acontecer com esse mercado? O que vai acontecer com esse negócio? O que vai acontecer com essa ação? Ninguém sabe, o futuro é incerto. Né? A própria ideia da pandemia nos mostra isso. Né? Quem que lá em 2019 imaginar que ia ter uma pandemia no mundo, em muitos negócios que estavam sólidos, puf, de repente, né, já não estavam tão sólidos assim. Então, existe sempre um risco. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A probabilidade é uma tentativa de quantificar essa incerteza e para que eu possa mensurar o quanto eu estou me arriscando ao tomar uma decisão. A probabilidade, a estatística como um todo, e a probabilidade de uma maneira mais específica, é o instrumento que você tem para isso. Para que você possa calcular determinada probabilidade de alguma coisa, você precisa de dois conceitos. Um conceito é o que a gente chama de espaço amostral, e o outro conceito é o conceito de evento. Espaço amostral, né, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório qualquer. Geralmente a gente usa dois símbolos para definir um espaço amostral, né? Ou esse ômega, né, em grego, ou a letra S em maiúsculo, né? São os símbolos mais utilizados aí para definir um espaço amostral. Exemplo de espaço amostral, por exemplo, no jogo da moeda, qual é o meu espaço amostral? São todos os resultados possíveis. Eu vou jogar a moeda, quais os resultados possíveis? Olha, pode dar cara ou pode dar coroa. Então, né, no jogo da moeda, né, o meu espaço amostral, né, é cara ou coroa. São todos os resultados possíveis. Num jogo diferente, por exemplo, no jogo de dado, né, de 6 faces, né, o espaço amostral num jogo de dado, quais são os resultados possíveis? Né? Qual é o meu espaço amostral? Olha, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, é um conjuntinho formado por todos esses números. Todos esses números têm possibilidade de acontecer num jogo de dados. E assim sucessivamente. Então, o espaço amostral são todos os resultados que são possíveis dentro de um experimento. Se for o experimento da moeda, se for o experimento do dado, se o experimento for um jogo de cartas, ou enfim, né? Qualquer coisa nesse sentido. É todo o conjunto de dados que é possível de acontecer. Lembrando que o espaço amostral ele é baseado nos objetivos de análise. No jogo da moeda, do dado, por exemplo, qual é o meu espaço amostral? No jogo do dado, o meu espaço amostral são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas depende também do meu objetivo de análise. Por exemplo, no jogo de dado, eu posso estar querendo ver qual é a probabilidade de dar um número par ou dar um número ímpar. Então, no jogo de dados, o meu espaço amostral pode ser diferente. Pode ser par ou ímpar. Então, no espaço amostral no jogo de dados pode ser outro. Eu posso pensar o seguinte, não, no jogo de dados, qual a probabilidade de dar um número primo ou não dar um número primo? Então, depende muito de qual é o seu objetivo de análise dentro daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está tentando calcular a sua estatística. Então, preciso tomar cuidado que o espaço amostral pode mudar um pouco a depender do seu objetivo. Né? Mas no jogo de cartas,
São 52 cartas. Eu posso estar... o meu objetivo pode não ser uma carta específica, né? Qual a probabilidade de dar uma carta de espada? Qualquer uma pode ser de espada, né? Olha, né? Então aí mudou, né? O meu objetivo não são as 52 cartas, mas as 4 figuras que a gente tem, né? Ouros, espada, copas e paus. Então depende muito do seu objetivo de análise. Obviamente, o meu espaço amostral, ele, né, os dados, as variáveis dentro do espaço amostral, pode ser discreto ou discreta, né? As variáveis dentro da estatística podem ser discretas ou contínuas. Discreta quando a gente está no âmbito do conjunto dos números inteiros, são geralmente quando eu tenho um conjunto finito de dados que podem ser contáveis, enumeráveis, né? Enquanto que o meu espaço amostral pode ser um contínuo. E aí eu tenho um intervalo e eu estou no conjunto dos números, um intervalo no conjunto dos números reais, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo sobre a temperatura de Uberlândia, né? A temperatura média aí de Uberlândia num dia qualquer do verão. Quais são as possibilidades? Né? Olha, são infinitas, né? Então, se eu pego lá, mesmo que eu pegue lá um período histórico maior, nos últimos 10 anos, para tentar ter uma ideia de todas as possibilidades, né? Eu tenho lá a maior temperatura que Uberlândia já teve, sei lá, foi 42 graus. A menor temperatura que Uberlândia já teve foi, sei lá, menos 1 grau, um dia de inverno e numa madrugada. Então, entre menos 1 grau e 42 graus, eu tenho infinitas possibilidades. Então, todo o meu espaço amostral é um intervalo que vai do menos 1 até o 42. Aí, do menos 1 até o 42, eu tenho infinitos números. O menos 1, 1,1, 1,12, 1,08, né? Então, tem infinitas possibilidades aí. Eu estou num intervalo dentro do conjunto dos números reais. Então, no jogo de dados, né, eu estou com um número finito. Né? Então, são 6, o meu dado tem 6 faces, né? A quantidade de elementos no jogo de dado no meu espaço amostral são 6 elementos. No jogo de carta, eu tenho 52 cartas. Eu vou pegar uma carta, né? Não tem jeito de eu pegar meia carta. Não, vou pegar uma carta, vou pegar, né? Qual a probabilidade de pegar 0,5 de uma dama, né? Vou pegar uma dama, vou pegar um rei. Então é numerável, o espaço amostral é discreto no jogo de cartas. Mas quando eu vou pegar a temperatura, a velocidade, né? Tem alguns espaços amostrais que são definidos de uma maneira mais no intervalo dentro do conjunto dos números reais, e a gente diz que esse espaço amostral é contínuo. Vamos lá. Apresente os espaços amostrais dos seguintes experimentos, né? Então, dentro do lançamento de uma moeda e observação da face voltada para cima, né? Então, olha, meu espaço amostral é cara ou coroa, e esse é um espaço amostral discreto, né? A observação da qualidade de peças produzidas, registrando o número de peças defeituosas, né? Olha, aqui eu estou dentro do conjunto dos números naturais, né? É um espaço amostral discreto, né? Eu estou lá no controle de qualidade, eu vou pegar uma lata, né? A cada 100 latas eu pego uma, por exemplo, né? Eu estou tentando analisar aqui a qualidade de uma determinada peça, né? A lata, por exemplo. Eu vou pegar uma lata, eu vou pegar 2 latas, eu vou pegar 3 latas, não, eu vou pegar 15 latas a cada, né? Quantas latas eu vou pegar, né?
é número finito. Eu não estou dentro do conjunto dos reais, né? Porque eu não vou pegar para amostra ali na fábrica meia lata. Não, eu vou pegar uma amostra de 2 latas e meia a cada 10 latas. Não, você vai pegar 2 latas, você vai pegar 3 latas. Para observar a qualidade dessas peças. No caso aqui são peças, né? Então eu estou dentro do conjunto dos números naturais, né? Eu nem estou dentro do conjunto dos números inteiros, né? Porque não tem jeito de eu pegar menos 5 latas. Então, eu vou fazer uma. A cada 100 latas, eu vou pegar menos 10. Né? Não tem muito sentido isso. Então, é um conjunto de. Eu posso pegar, né? Infinitas latas, né? Até porque a produção não para. Hoje eu vou pegar 100 latas, amanhã eu vou pegar 100 latas, depois da manhã a produção não para. Quantas latas eu vou pegar? Eu posso pegar infinitas latas, mas dentro do conjunto dos números naturais, né? Por isso que a gente está chamando de discreta. A contagem do número de clientes numa fila única de banco, que chega durante uma hora, né? Quantos clientes chegam na fila do banco? Olha, também eu estou no conjunto dos números naturais, finitos, né? Chegou menos 5 clientes. Isso não tem sentido. E é também no conjunto dos números naturais, porque chegou 1, chegou 2. Não tem sentido eu falar, não, olha, chegou, né? Eu anoto aqui, chegou 2 clientes e meio, né? Então, por isso a gente fala que também é infinito, mas é discreto. A medição da velocidade do vento. Aí sim. Né? A velocidade, eu estou no dentro do conjunto dos números reais. Pode dar 10 km por hora, pode dar 10,1 km por hora, pode dar 10,12 km por hora, pode dar 10,121 km por hora, pode dar 10,122 km por hora, e assim vai. Então, quantos números é possível? Qual o tamanho do meu espaço amostral quando a minha variável é velocidade? Olha, aqui eu tenho um espaço amostral infinito e contínuo. Não é discreto mais. A mesma coisa vai acontecer aqui quando eu estou medindo a temperatura em graus Celsius numa estação qualquer, né? Eu tenho aí valores negativos a positivos num contínuo, são um espaço amostral contínuo, não é um espaço amostral discreto. Vamos agora fazer um exercício, né? Determine o espaço amostral. Cada uma das 3 peças, então eu tenho 3 peças que estão sendo usinadas, né? As peças X, Y e Z, e ela pode ser classificada como acima ou abaixo da especificação padrão. Então, eu tenho 3 peças e essas 3 peças podem ser classificadas acima ou abaixo da especificação padrão. Quais as possibilidades? Qual é o meu espaço amostral? O tamanho do meu espaço amostral? Qual que é o meu espaço amostral? Identificar o tamanho do espaço amostral, a gente não vai fazer aqui, é uma contagem, né? Vamos contar o tamanho do nosso espaço amostral. Muitas das vezes depende de uma matéria que a gente vê lá no ensino médio, que é análise combinatória. Então, eu não vou falar de análise combinatória aqui, mas a análise combinatória é a matéria mais sofisticada para a gente definir, identificar o espaço amostral. Aqui a gente vai definir espaços amostrais sem necessariamente passar de uma maneira muito formal pela ideia da análise combinatória. A ideia desse exercício é o seguinte: eu vou pegar uma peça X, uma peça Y e uma peça Z. Qual a combinação, por isso análise combinatória, né, de possibilidades, sabendo que a peça X pode estar acima ou abaixo da especificação, a peça Y pode estar acima ou abaixo da especificação e a peça Z também pode estar acima ou abaixo da especificação. Então, vou pegar 3 peças, uma de cada tipo aí, uma peça X, uma peça Y, uma peça Z. Quais são as possibilidades que eu tenho de aparecer aí a combinação de peças acima ou abaixo da especificação padrão? Olha, são essas aqui as possibilidades. Eu posso pegar todas?
acima. Eu posso pegar as duas aí, né? X acima, Y acima e a Z abaixo. Eu posso pegar X acima, Z acima, Y abaixo. Eu posso pegar X acima, Y e B abaixo. Eu posso pegar X abaixo, Y acima, Z acima. Enfim, assim sucessivamente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. É um espaço amostral discreto, onde eu tenho aí 8 possibilidades, 8 combinações, né, vamos dizer assim, de possibilidades para pegar aí as peças X, Y, Z acima ou abaixo da especificação. Muitas das vezes a gente utiliza de um artifício para a gente mensurar o tamanho do espaço amostral, que é a construção aí do que a gente chama de árvore, né? Árvore, porque tem essas, né, os galhos aqui, dentro dessa ideia de árvore aqui, né? Um diagrama de árvore. Principalmente quando a gente está falando em diferentes etapas, em diferentes possibilidades ou estágios, a gente utiliza muito esse diagrama para identificar as diferentes, o tamanho do espaço amostral. Por exemplo, eu tenho aqui um automóvel. Esse automóvel, ele pode ter a transmissão automática ou manual. Ele pode ter teto solar ou não. Então, se ele tiver a transmissão automática, ele pode ter teto solar ou não. Mesma coisa acontece. Se ele tiver a transmissão manual, ele pode ter teto solar ou não. Além disso, ele tem 3 tipos, cada automóvel tem 3 tipos de som, de estéreo, né? Então, se ele pode ser um automóvel com transmissão automática, com teto solar e um tipo de som. Com transmissão automática, o teto solar e um outro tipo de som. E a mesma coisa, mesma transmissão automática, teto solar e um outro tipo de som. E a mesma coisa vai se repetir aqui, caso ele não tenha teto solar, e a mesma coisa vai repetir aqui, caso ele tenha uma transmissão manual. E aí, no final, ele ainda pode escolher 4 tipos de cor, né? Então, ele pode ter transmissão automática, teto solar, som do tipo 1 e ainda ter esse tipo de cor aqui. Então, esse aqui é uma possibilidade. Cada pontinho desse aqui representa uma possibilidade. O somatório, né? Somatório de todos esses pontinhos aqui, né? Vou ver se eu consigo. Somatório de todos esses pontinhos aqui representa o meu espaço amostral, né? Cada pontinho desse representa uma possibilidade, né? Então, se eu vou pegar aqui um pontinho qualquer, vou pegar aqui esse pontinho aqui, né? Ele representa uma possibilidade, né? Que possibilidade é esse? Um carro com transmissão manual, com teto solar, com som tipo 1 e essa primeira cor aqui. Então, fazer esse diagrama de árvore me dá uma ideia do espaço amostral. Eu vou fazer um experimento. Eu vou jogar uma moeda e um dado, né? Um dado de 6 faces. Quais as possibilidades que eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó, pode dar cara ou pode dar coroa, né? E o dado pode ser de 1 a 6. A moeda dando cara, eu tenho 6 possibilidades de dado. A moeda dando coroa, eu tenho 6 possibilidades de dado. Então, o meu espaço amostral é 12. Cada um aqui, né? Cada variável dessa aqui, cada dado dessa aqui, é um elemento dentro do meu espaço amostral. H1 significa que eu posso ter
a moeda dando cara e o dado dá 1, a moeda dá cara e o dado dá 2, a moeda dá cara e o dado dá 3, e assim sucessivamente, ou a moeda da coroa e o dado dá 1, a moeda da coroa e o dado dá 2, a moeda da coroa e o dado dá 3, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o tamanho do meu espaço amostral. Eu tenho um espaço amostral com 12 elementos. Fazendo o nosso jogo das peças, né? Então, eu vou pegar a peça X. A peça X, ela pode dar acima ou abaixo das especificações. Depois eu vou pegar a peça Y. Então, se eu pegar a peça X acima da especificação, a minha peça Y pode dar acima, né? Acima ou abaixo da especificação. Se a minha peça X der abaixo da especificação, a minha peça Y pode dar acima ou abaixo. Depois que eu peguei a peça X, depois que eu peguei a peça Y, eu vou pegar a peça Z. E a peça Z também pode dar abaixo ou acima para cada peça Y, para cada peça Z. Eu tenho aqui todas as minhas 8 possibilidades de isso acontecer, que são aquelas 8 possibilidades que eu coloquei para vocês. Montando um diagrama de árvore, fica mais fácil da gente identificar o tamanho do nosso espaço amostral. Lembrando, e aí já está finalizando a nossa aula, que a gente tem o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, né? Onde os meus eventos, né? Então, se eu tiver um evento qualquer, e ele pode ocorrer de M maneiras, e um evento outro qualquer correr de N maneiras, né? O princípio fundamental da contagem, que está lá na disciplina de análise combinatória, diz que o número total de possibilidades é M vezes N. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Opa! Olha, 2 possibilidades aqui, mais 2 possibilidades aqui, mais não, né? 2 possibilidades em termos de transmissão, 2 possibilidades em termos de teto, 3 possibilidades em termos de estéreo e 4 possibilidades em termos de cor. Então, ao todo, quantas possibilidades eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48 possibilidades. Eu tenho 48 bolinhas aqui. A mesma coisa acontece aqui. Quantas possibilidades eu tenho? 12. 2, são 2 possibilidades, cara ou coroa, vezes 6. 6 vezes 2, 12. Quantas possibilidades aqui? Eu tenho 8 possibilidades. 2 possibilidades aqui, vezes 2 possibilidades aqui, vezes 2 possibilidades aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, 8. Então, o princípio fundamental da contagem nos ajuda, e aí colocando as coisas às vezes em diagramas de árvore, a gente consegue de uma maneira relativamente rápida entender aí o tamanho do nosso espaço amostral. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.